Olá, eu sou o professor Sérgio e sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou falar de LaTeX. LaTeX é um processador de texto que vai lhes ajudar a fazer várias tarefas. Por exemplo, vocês podem escrever equações matemáticas, podem organizar esse documento de um jeito mais intuitivo, mais fácil, após ter algo de prática, né? Inicialmente parece mais complexo, mas ele é realmente útil. Eu vou lhes mostrar como começar a trabalhar em LaTeX e vou lhes fornecer as ferramentas para que consigam fazer um documento do zero. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos aqui no nosso browser e vamos a colocar Overleaf. Então, o que é Overleaf? Há diferentes sistemas onde a gente pode usar o LaTeX, né? Diferentes ambientes. Então a gente vai usar este, que é Overleaf, é simplesmente um editor de LaTeX online. Se você tem à disposição uma internet, embora não seja muito rápida, você pode entrar e não precisa instalar nada e não tem custo também. Você pode ter uma subscrição, se você usa isto profissionalmente, é legal que você apoie as pessoas que fazem isso, né? Mas se você não simplesmente está usando por algum motivo que no particular está sendo alguma coisa acadêmica, então você pode simplesmente se registrar aqui e começar a usar. Você não precisa instalar nada, que isso é bem interessante. Então, por exemplo, se você se registra, simplesmente coloca seu e-mail, seu password e você entra e dá início, né? Eu já fiz isso, você pode se registrar com Google ou com o seu ORCID, que é o registro que você tem de pesquisador. Você é livre também de fazer isso também, se quiser. Pode fazer seu ORCID e pode se registrar por ali. Eu já fiz esse registro, simplesmente vou ir aqui em Login e aqui eu abri meu Overleaf, que eu serei ele para que fique sem nada, para que vocês vejam como fica ele assim do zero. Então simplesmente a gente tem aqui o Overleaf. Como falei, esta é uma versão online, você poderia usar TechStudio, Kyle, depende do sistema operacional que você tem. Então você pode usar muitos que você pode instalar na sua máquina, não precisa internet. Este aqui eu gosto porque fica na nuvem e você pode brincar com várias coisas porque já estão instaladas e está sendo atualizado constantemente. Então é bem interessante, né? Então, para dar início, simplesmente vamos aqui em novo projeto. Vamos em um blank document. Você poderia pegar um exemplo. Então, você pode trabalhar a partir de templates. Vocês vão ver, por exemplo, vocês podem importar a partir do GitHub. Vocês podem pegar, às vezes pessoas que fazem algum documento específico, colocam lá um template e você pode usar ele a partir dele, preencher todas as suas coisas e ter o documento. É interessante porque vocês vão ver que às vezes é muito trabalho fazer um template de um documento. E, por exemplo, se você está fazendo alguma coisa mais específica, como, por exemplo, seu TCC, uma dissertação, sua tese, você normalmente vê que as bibliotecas têm um formato específico para LaTeX. Então, simplesmente você faz download dele e você pode carregar e preencher os espaços em branco que vão estar determinados para colocar todas as suas coisas e que fique organizado como é pedido, né? Então, vamos lá. Vamos em Blank Project e eu vou colocar um nome, ferramentas, vou colocar esse nome bem legal, ferramentas computacionais. Perfeito. Agora coloquei um nome, o projeto tem esse nome. E por que um projeto? Porque aqui você não faz só um documento, quando você faz um documento, por exemplo, em outro processador de texto como LibreOffice Writer ou Word, você simplesmente vai escrevendo e o que você escreve é o que você, ou seja, você está criando o que você vai obter no final. Aqui é um pouquinho diferente. Por exemplo, aqui tem esta parte que é chamada que a gente coloca os scripts ou sorts, que aqui eu destaquei. Aqui é onde a gente vai escrever o documento. Na verdade, aqui é onde a gente escreve, que vai ser como programando, mais ou menos, o que a gente quer.
Aqui temos um menu na esquerda, que aqui vão estar todos os documentos. Eu posso criar mais documentos, percebam que aqui eu posso colocar new file, posso colocar outras coisas. E que é interessante também disso, é como se fosse uma pasta. Eu posso colocar toda uma parte principal ou raiz, e poderia, por exemplo, fazer meus capítulos em documentos separados, mas eles vão ficar no final em um documento só. Por quê? Porque eu posso modificar o fluxo do documento simplesmente para que fique tudo dentro do mesmo aqui. Porque eu gero um documento separado, por exemplo, aqui new file, vou colocar segundo.tech. E ali vai criar o segundo. Eu posso escrever alguma coisa em segundo e carregar ele no main. Eu vou lhes mostrar isso agora na sequência. E eu simplesmente escrevo minhas coisas aqui no main. E depois eu vou ver aqui compiladas no PDF. Na parte esquerda que eu vou destacar aqui. Então eu vou estar pulando da esquerda para a direita. Para lhes mostrar como funciona isto. E vamos lá a ver aqui o que posso fazer. Vamos apagar este. Não estou usando nada. Depois que eu use ele, vamos ver o que eu faço com ele, tá? Então veja só. Eu vou trocar aqui a visualização para que foque um pouco mais aqui na parte esquerda do meu documento fonte, meu source. Então eu tenho várias coisas aqui interessantes. Então vou organizar para deixar este documento no mudo. Para fazer comentários eu simplesmente coloco um símbolo de porcentagem. Este seria o preâmbulo. Esse seria o preâmbulo. Que é o preâmbulo, gente? Onde eu vou colocar todos esses pacotes que eu vou utilizar. Então... mas que chato usar pacotes, mas o que acontece é que também é muito poderoso o que você consegue fazer aqui dentro. Então, por exemplo, você pode fazer coisas mais poderosas, então às vezes requer mais trabalho, às vezes não, às vezes compensa, às vezes não, mas é tudo um compromisso, né? Então, o interessante é que tem pacotes e tem muita coisa aqui para a gente colocar. Aqui a gente teria como informação, como... info, título talvez, info do título. Então ali colocamos uma informação simplesmente do título e o corpo do documento realmente vai estar aqui, onde tem meu begin document e até o end document. Então vou colocar corpo do texto talvez, do documento, melhor. Info do título. Ficou legal o título. Perfeito. Então aqui, por exemplo, ele não está em português por default. Agora ele está, porque eu tenho programado ele assim, mas se você precisa, por exemplo, correção em inglês ou em outra língua, simplesmente você vai neste menu da esquerda, que eu vou lhe mostrar agora aqui. Estamos aqui, vamos ao menu da esquerda e vamos buscar aqui o Spell Check. Aqui está. Ele está em português, tá? Português Brazilian. Eu poderia colocar em inglês e ali ele vai detectar ferramentas computacionais como erro, tá? Os erros ele simplesmente destaca assim, então... Por exemplo, se eu coloco information, ele vai pensar, olha, isso está estranho, você tem que trocar. Você simplesmente dá clique direito e você faz a correção, tá? Por exemplo, ele sugere alguma coisa e se eu coloco informação, fica perfeito. Então aqui temos diferentes tipos de documentos. Aqui eu coloquei document class, o tipo article, mas tem report, tem book. Então tem diferentes entornos, por exemplo, aqui em article eu posso colocar secções, mas se eu uso o tipo book, eu posso usar chapter, de capítulos. Seria algumas diferenças que tem, eu poderia controlar alguma organização dentro dele, mas esses são detalhes
Você poderia fazer um trabalho perfeitamente aqui neste documento class article e ficaria legal, tá? Então, o que temos de interessante aqui também, simplesmente aqui o autor seria meu e-mail, mas eu poderia colocar meu nome. Vamos fazer a primeira compilação de nosso documento. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ferramentas computacionais, por exemplo, para que vocês vejam o poder que tem isto. Por exemplo, seria legal colocar LaTeX. Percebam que eu vou colocar aqui um pouco maior para que vocês vejam que estou escrevendo bem. Então aqui eu tenho, por exemplo, o July 2021, que foi por default que ele colocou isso, mas eu poderia colocar, por exemplo, hoje. Today. E poderia colocar aqui, não sei, bem-vindos a LaTeX. Perfeito. Bom, bem-vindos a LaTeX. Eu vou aqui vou lhes apresentar todas as coisas que faremos hoje. Perfeito, simplesmente como para colocar alguma coisa. Percebam que aqui está o corpo do documento, que ele termina em document. Eu vou fechar aqui, inclusive. Perfeito, aqui desde begin document até end document está nosso título. Aqui este make title, que estava por default, eu posso simplesmente colocar. Ele é o encarregado de, eu vou lhes mostrar aqui agora, de fazer isto, tá? De nos mostrar o título, o autor e a data. Esse make title aqui é o que faz isso. Se eu apago ele, ele não vai mostrar isso. Mas o que está acontecendo? Ah, mas se eu estou vendo aqui toda a tela, por que esta parte da esquerda não está se conversando com a direita? É porque eu tenho que compilar. Ele não faz isso automaticamente. Eu vou compilar e vou ver aqui o que está acontecendo com o meu documento. Aqui diz bem-vindos a LaTeX. Só está o nome da minha secção e o que eu escrevi dentro dela. Porque eu simplesmente apaguei aquele make title. Então, se eu ativo o meu make title, agora, então eu vou no meu make title, simplesmente tiro o comentário, eu vou compilar e, voilà, eu tenho meu título, o autor, eu vou colocar aqui meu nome, vou colocar ele completo. Tá? Aqui está meu nome e a data de hoje. Então veja só que aqui dentro do PDF, se vocês veem aqui este LaTeX, isso seria uma coisa muito difícil de controlar. Dentro de um Word, por exemplo, você tem um controle do documento e fica de muito boa qualidade. E se você faz download dele, ele ainda fica mais interessante. Veja só que a qualidade ele é impecável. É muito bonito esse documento. Ele fica com uma qualidade bem alta. Aqui mostrando o documento, por exemplo. Vejam só que ele fica. Eu vou deixar também o documento lá no Moodle para que vocês vejam como ele fica. Fica bem legal. E o resultado é bonito. Só que ele fica tão bonito que às vezes tem pessoas que perdem muito tempo porque escrevem uma palavra e vai ver que tem o documento. E a ideia não é essa. A ideia é que você consiga focar no documento mesmo, ou seja, no conteúdo, e o próprio programa se preocupa porque fique elegante. Então ele já tem umas proporções ali já codificadas que são interessantes. Então a rigor você teria que demorar menos fazendo isto, né? Então vamos aqui a ferramentas novamente. Então, que tem de
de complicar aqui, não tem nada por enquanto, né? Mas veja só, a gente tem primeiro este document class que a gente fala o que é que a gente quer, o formato artigo. Este pacote, ele permite que o LaTeX perceba quais são os acentos, tá? Por exemplo, se eu compilo isso aqui ficou meu nome, que tem vários acentos, vejam aqui. Aqui tem vários acentos, ele, né? Gomes Gonzalez. Então, ele detecta isso. Se eu apago esse use package, eu não vou apagar, simplesmente vou colocar aqui, vou comentar ele. Vocês vão ver que, por exemplo, se eu escrevo a palavra introdução, por exemplo, pode ser que a introdução aqui seria a introdução ao LaTeX, beleza. Vamos ver se ele consegue reconhecer esse pacote em .tex. Normalmente é para reconhecer. Bom, ele reconheceu sim ele. Tudo bem. Talvez eu já tinha carregado, então pode ser que foi por isso, mas ele geralmente para isso, tá, gente? Para você conseguir este pacote normalmente para você conseguir que ele reconheça a maioria de acentos. Mas tudo bem, parece que sim, ele também faz alguma coisa. Antes eu não conseguia, se eu tirava esse pacote, não conseguia ler nada, mas tudo bem. Está indo, maravilha. Veja só que ali eu coloquei today e a data está em inglês. Mas se eu coloquei aqui dentro do main, eu coloquei que ele, aqui dentro do meu menu, eu coloquei que era em português. O que acontece é que o ambiente é diferente do que acontece dentro do documento. Aqui eu converso no menu como ambiente. Eu falo, olha, este documento é em português. Daí ele, se eu, por exemplo, coloco aqui Lagoa da Consciência, vou colocar cá, ele vai me corrigir, né? Mas ele não vai corrigir nada dentro do documento. Percebam que se eu coloco, por exemplo, aqui cá, lugar de concentração, e eu compilo, ele aqui simplesmente dentro do documento, ele não deixa o acento e não vai aparecer nada, porque aquele spell checker funciona dentro do próprio ambiente, aqui no meu source, não funciona lá no PDF, tá? Então tenho que ficar ligado aqui com o que acontece com o meu source. Então ali eu já me conversei com o menu do ambiente que está em português, mas agora eu preciso falar para o pacote que ele está em português. Então como faço isso? Simplesmente eu vou aqui eu vou colocar inclusive talvez aqui eu vou colocar português para que se lembrem. Aqui português. Então simplesmente vou usar use package / use package e vou usar Babel, eu nomeio o pacote e aqui eu vou colocar português. Perfeito. Então ali já ficou em português. Se eu vou agora compilar novamente, aqui ele vai ter que fazer uma mudança, porque agora eu falei para o documento, olha, você é em português, não que faça o ambiente a checar em português. Aí agora fica a data de hoje fica a data de hoje agora no documento. Então fica maravilha, né? Fica bem legal. Eu gosto bastante do acabamento que tem o documento. É impecável, né? É muito bonito de ver. E mesma coisa acontece com as equações matemáticas e com muitas coisas que vocês veem que o acabamento é outra coisa, né?
Não é como você usar um editor NIM. Até se você usa aqueles, por exemplo, o MATLAB, por exemplo, que você usa para o Word para melhorar as equações e colocar melhor, nem consegue chegar nesse formato que você consegue aqui com LaTeX, fica bem melhor. Perfeito. Então vamos fazer um exemplo diferente, talvez. Eu vou incluir em um documento separado. Então simplesmente eu vou colocar aqui um documento separado. Vou colocar como segundo. Ou vou colocar separado, como para que você se lembre. Documento separado. Docu separado. Perfeito. Ponto .tec, né? Então esse documento separado, simplesmente eu vou escrever alguma coisa. Então eu vou colocar posso incluir documentos separados em LaTeX em diferentes partes do documento, por exemplo. Então é isso aqui. Eu vou colocar aqui para você se lembrar. Este documento é um documento para inserir no main. Então, perfeito. A gente vai inserir no main, que simplesmente seria este. Ele já está guardado, simplesmente escrevi ali. Agora eu poderia colocar aqui subsection. E entre o subsection eu vou colocar documento separado. Esse seria um subtítulo, né? Subsection. E você pode colocar subsection e subsection e vai ir colocando mais diferentes ordens de título, né? Você não precisa se preocupar com esse formato, tá? Então, eu posso colocar aqui, talvez eu possa colocar esse subsection no outro para que vocês vejam que aqui embaixo, aqui para frente começa o outro arquivo que foi escrito em um documento separado. Perfeito, vamos deixar assim, só como para que vocês vejam, ficou guardado. Agora eu vou colocar ele dentro deste documento. Então, como coloco ele dentro do documento? Simplesmente coloco aqui, vamos colocar aqui em section para que fique embaixo, né? Então, simplesmente eu vou colocar aqui /input input, e aqui dentro do input vou colocar aqui até ele me mostra uma ajuda de documento separado. Porque o documento separado é o único tag que tenho. Então, se eu coloco o input, simplesmente, por exemplo, aqui é elegante que acontece. Eu poderia fazer, por exemplo, um livro e fazer ele por capítulos. E eu poderia colocar capítulo 1, capítulo 2 e simplesmente colocar aqui input, capítulo 1, input, capítulo 2, input, capítulo 3. E todos estariam super organizados dentro do documento grande. Então fica bacana. Agora vamos compilar para que vocês vejam como fica. Aqui eu vou deixar um pouco maior para que vocês vejam. Vejam que ficou super organizado e aqui para frente começa... Aqui para frente começa o outro arquivo, que foi escrito em um documento separado. Veja que simplesmente tem um espaço simples. Quando eu faço vários enters aqui dentro do próprio LaTeX, ele não reconhece esses espaços. Ele sempre deixa o melhor formato. Se eu quero um espaço, eu posso simplesmente colocar que eu quero um espaço fazendo isto.
colocando isto, colocando big skip, por exemplo, se eu quero um espaço grande, ou coloco med skip se quero um espaço menor. Normalmente uso med skip, não tem muito, se eu quero um espaço maior, né? Mas aqui no caso eu não quero espaço nenhum, eu posso recompilar. Normalmente percebam que eu não tenho uma diferença de texto aqui, deu um enter, legal. Aqui um enter legal, mas se eu deixo aqui ele não vai fazer absolutamente nada. Como ele está em outro documento, ele reconhece algo do espaçamento. E é bem bacana isso. Então aqui ficou input. Eu poderia deixar aqui de ladinho. E ele vai ficar junto a outra parte do texto. Ali não tem erro. É bem bacana. E veja, ficou indentado e demais. Então ficou bem legal. Então aqui é só para mostrar que você consegue colocar a partir de outro documento separado, você consegue inserir no seu LaTeX e fica legal, fica bem legal. Bom, eu posso... O que mais eu posso mostrar aqui? Talvez... no título, está legal já. Posso colocar aqui uma secção, talvez. Aqui, vamos colocar aqui section. Se eu continuo, por exemplo, se o que está lá dentro do input, se eu coloco alguma coisa aqui, ele não vai conflitar com o outro, simplesmente vai na ordem. Por exemplo, section, eu coloco aqui uma nova secção. Eu posso simplesmente, se eu dou aqui, isto é para ver os diferentes ordens de numeração em LaTeX. Então a gente pode fazer vários itens, simplesmente ele vai respeitar o que estava lá dentro. Então é bem legal porque ele fica muito organizado. Vejam só que você produz uma secção, subsecção, e ele vai deixando tudo bem redondinho, né? Você não tem que se preocupar pelo formato porque ele já está fazendo as coisas. Aqui, simplesmente escrevendo aqui esta parte do documento, aqui eu vou lhes apresentar, beleza? Vamos fazer um exemplo mais legal. Talvez a gente começar com a parte dessas vantagens que, por exemplo, seria gerar algumas coisas que são mais chatas em outros sistemas. Por exemplo, vamos a fazer uma table of contents. Por exemplo, table of contents. Perfeito. Simplesmente eu escrevo table of contents e eu vou compilar e ele já vai fazer a tabela e vai colocar onde está cada coisa. Perfeito. Ali já ficou. Ficou o conteúdo, a nova seção, beleza. Eu deixei antes do título, por isso ele está fazendo depois, mas eu vou organizar aqui. Ctrl X. Vamos deixar aqui depois da primeira seção, vamos fazer o título e depois ele faz isso. Ele reconhece a ordem das coisas e fechou. Ele colocou aqui no conteúdo. Ele me colocou já minha tabela de conteúdo, bem bacana. Perfeito. Então ele tem autotexto e ele fica bem bonito. Agora temos outras coisas que são mais fáceis de fazer, por exemplo, em Word ou em LibreOffice Writer.
porque você simplesmente tem que fazer clique no ícone, por exemplo, e mudar os tipos de letras que temos. Então aqui a gente colocar section, vou colocar negrito, itálico e talvez sublinhado. Perfeito. Então, negrito, itálico e sublinhado. Então, vamos colocar algumas das... Vamos colocar o seguinte em negrito. Então, como você faz em negrito? Simplesmente eu coloco teste. E aqui já aparecem as dicas, né? BF, bold. Então, aqui maiores descobertas foram descobertas em ciência agora foram feitas por acaso. Talvez eu posso simplesmente destacar ciência. Ciência posso colocar, por exemplo, sublinhar, ou posso colocar em itálico. Se eu quero colocar em itálico, simplesmente coloco text, coloco text IT, e dentro desses espaços estaria o itálico, certo? E o acaso eu vou deixar, por exemplo, underline. Então aqui simplesmente eu vou colocar underline, sublinhar. Por acaso, perfeito. Então ali não aparece porque lembrem que este é meu documento source. Aqui eu simplesmente, aqui eu estou colocando as coisas aqui nesta parte. Então, deixa esta seção, eu posso separar ela como para organizar ela, mas esse enter não vai ser reconhecido por LaTeX. Eu posso compilar agora e vou lá ver como está meu documento mesmo. Olha só que aqui ficou maiores em negrito, em itálico ficou ciência, aqui ficou sem um acento, não, se ficou com acento, perfeito, e acaso ficou com sublinhado. Então vejam só que é super simples, se você sabe os comandos você faz na hora. O problema é se você não sabe os comandos, mas você com prática vai se lembrando quais são os comandos. Tem alguns alguns ambientes que lhe lembram você que tem que colocar, então são um pouco mais amigáveis, mas eu normalmente não gosto deles porque me atrapalham, mas tem pessoas que gostam de alguns formatos de ambientes que praticamente estão como escrevendo um Word. Existe isso também, mas eu acredito que tira um pouquinho a funcionalidade deste tipo de escrita, né? Porque a gente faz tudo em texto plano, o que faz muito legal. Eu, por exemplo, sempre, quando estava fazendo, por exemplo, minha faculdade, ou mestrado particularmente, eu morava muito longe da universidade. Morava na mesma cidade, mas eu demorava em deslocar mais ou menos umas 2 horas. E nesse deslocamento, às vezes eu conseguia escrever em LaTeX em texto plano. Naquela época não tinha overleaf, não faz muito tempo, mas isso aqui evoluiu bastante rápido. Mas, por exemplo, no meu celular eu conseguia escrever com texto plano, por exemplo, uma equação, uma coisa assim interessante. Então, era por isso que era tão poderoso e tão útil, né? Vamos usar uma figura, então vamos colocar uma figura, que é uma das outras coisas que é um pouco mais difícil. Que não é que seja difícil, só que não é tão intuitivo. Então eu vou ver uma figura. Aqui eu tenho uma figura que eu preparei. Tem aqui, não, tem essas que eu coloquei aqui no canto. Mas não são essas que eu queria. Eu vou fazer download de alguma figura para que seja mais legal. Vamos lá. Então vamos
Vamos no Sign Direct novamente. Vamos a colocar, sei lá, current developments, fecha. Vamos colocar deste artiguinho. Vamos pegar alguma figura. Por exemplo, esta, vamos fazer download dela. Pode ser teste. Vamos chamar de teste. Perfeito. Eu já tenho minha figura. E agora, então, vamos fazer aqui o nosso texto. Então, vamos aqui no preâmbulo. Primeiro, a gente tem que colocar um pacote para que reconheça nossos gráficos. Aqui vou colocar o use package e o pacote é graphics. Perfeito. Então, com graphics agora a gente já vai fazer nosso gráfico. Então, vou fazer outra seção. Então, gráficos em LaTeX. Aqui já detectou tem gráficos, tem uma aqui, perfeito, já baixei e coloquei secção gráficos em LaTeX, perfeito, e meu pacote então seria o Use Package Graphics e tenho minha secção gráficos em LaTeX, perfeito. Então agora nesta secção vou colocar um gráfico de um artigo que fiz download. Fiz descarga, né? Bom, tudo bem. Eu vou aqui colocar, então, simplesmente vou colocar aqui begin. Mesma coisa que como begin document, aqui agora eu vou começar begin figure, tá? Se eu tenho begin figure, eu terei depois end figure para fechar, né? Então aqui eu vou ter begin figure. E aqui ele já coloca várias coisas que eu deveria colocar aqui na mão, né? Só que ele me ajuda porque sempre que a gente vai colocar um gráfico, a gente tem que colocar toda essa estrutura. Então, eu simplesmente tenho que me lembrar como é o nome. Bom, eu primeiro vou carregar o gráfico. Para que eu consiga colocar o gráfico aqui no meu LaTeX, eu tenho que montar ele aqui no sistema. Então vou em New File, vou em Download, porque eu vou carregar ele. E aqui vou selecionar ele, eu posso arrastar ele também, mas vamos lá. Eu deixei ele aqui em ferramentas e ele é chamado de teste.jpg. Teste.jpg, perfeito. Então teste.jpg, aqui no Include Graphics. Eu vou colocar aqui o label simplesmente para me lembrar como eu chamava essa figura. Por exemplo, pode ser teste. Eu posso chamar de teste normalmente. Ou seja, cada vez que eu precise dela dentro do documento, eu já tenho que lembrar que essa figura se chama teste, tá? Figure test caption. Aqui seria o que significa essa figura. Então, esta apresenta
o funcionamento de uma célula com combustível e coloquei aqui para testar os gráficos em LaTeX. Está um pouco repetitivo, mas é simplesmente para a gente mostrar o potencial aqui do nosso LaTeX. Eu estou fazendo um documento conforme eu vou apresentando as coisas interessantes. Então, aqui eu preciso colocar minha figura. Então eu vou colocar aqui uma figura, esta figura. Vou colocar isso melhor aqui. Depois, esse está muito largo para um caption. Um caption seria o que aparece lá embaixo, né? Então, vou colocar uma figura muito bonita. Só para colocar alguma coisa embaixo, que seria como o que descreve que é, né? De um artigo. Fechou. Na verdade, não nos importa muito por enquanto que é. E aqui no Include Graphics, simplesmente posso dar posso colocar como se chama ela. Então ela se chama teste.jpg. Vamos ver se vai. Aqui ele também me dá uma dica que ela existe. E vamos ver se ela fica bem. Aqui artiguinho, não existe artiguinho em português. O que aconteceu? Escrevi errado, ok. Bom, não importa. Então eu vou compilar agora para ver como ela aparece, a ver se ela aparece ou não, a ver se tem algum errinho por aqui. Beleza, ela apareceu aqui. Fechou? Então percebam que ela ficou atrás deste. Então LaTeX tem algumas coisas que, como as figuras que ele coloca onde ele considera melhor que deveriam estar. Quando a gente faz documentos curtos, então às vezes fica meio bagunçado. LaTeX está feito como para a gente fazer textos realmente compridos, né? Então você não vai ter tantos gráficos, ele vai organizar ele dentro do próprio documento da melhor forma que colocar. Quando a gente quer forçar um pouco que ele fique, a gente simplesmente força aqui com um HT, que ele fique onde eu pedi ele colocar, ou seja, ele vai ficar nesta secção. E se possível, se não dá alguma zebra ali no documento compilando, ele vai ficar embaixo agora do gráfico em LaTeX, tá? Então eu comecei a HT, eu forço que ele fique embaixo e ele não foi. Mas então ele está no lugar mais perto onde ele é referenciado. Então vamos a colocar isso aqui e vamos referenciar, ou seja, vamos a dizer onde que está a figura. Então, para isso é este label test, tá? Este label test, aqui eu vou mostrar ele mais grande. Este label que eu coloquei teste é quando a gente vai autorreferenciar a figura dentro do próprio texto. Então, por exemplo, nesta seção vou colocar um gráfico de um artigo que fiz download. Esta figura apresenta funcionamento. Então, eu vou colocar a figura. Assim como quando a gente a figura qual? A figura, por exemplo, 1, 2, 3, sei lá. Simplesmente eu vou colocar aqui para chamar ela e vou chamar de ref, que eu vou fazer um cross-reference de figura. Eu posso fazer isso com uma equação, eu posso fazer com várias coisas. Aqui eu vou fazer o cross-reference de figura e por enquanto só tenho aqui teste. Certo? E vejam só como fica. Agora ele forçou quando eu chamei ela. Percebam aqui que aconteceu alguma coisa. Eu vou les mostrar aqui no documento. Aqui ficou. Eu vou fazer download dele para que vejam melhor um pouco.
ele vai conseguir ficar aqui maior e eu vou deixar ele aqui bem grande, para que vocês vejam como está indo o documento, ele está ficando legal. Perfeito, gráficos em LaTeX, aqui ficou o nosso gráfico, uma figura muito bonita, que foi o caption que eu dei para ela. E aqui a figura, ele colocou percebem? Então ele ficou porque simplesmente a figura Então, quando eu estou usando este entorno label e uso aqui reference test, então simplesmente ele está falando figura 1. Se eu tenho 20 figuras e eu chamo novamente a figura teste, ele vai saber ainda que é a figura 1. Então é bacana porque se eu organizo o documento de um jeito diferente, ele vai continuar autorreferenciando essa figura. E se vocês percebem também, aqui ele foi colocando todas as coisas que a gente foi acrescentando no documento. Então ele foi o conteúdo foi atualizado também, né? Então, por exemplo, a ver, eu vou colocar aqui no today, vou colocar o year, que fique mais simpático. Aqui seria, bom, eu vou colocar aqui talvez teria que fechar aqui. Bom, tudo bem. Aqui foi. Isso aqui é uma coisa que encontrei uma vez em um blog para conseguir colocar o ano só, então me lembrei disso, tá? Mas, bom, por se precisam só colocar o ano, então vocês colocam the year e fechou, tá? Perfeito. Então a gente já tem várias coisas dentro do documento, a gente viu como fazer figuras e como fazer uma seção nova. Fica bem interessante. Agora a gente tem que fazer as listas. Então, as listas, eu vou colocar aqui que eu vou fazer outra seção que chama listas, né? Então, section. Outra seção seriam listas. A gente pode ter essas listas do tipo bullet list ou enumeradas, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, ou simplesmente tem aqueles bullet list, né? Que a gente coloca um pontinho e coloca coisas assim no lado. Então eu vou colocar aqui. Eu vou chamar de listas. É assim que se chama, né? Então eu vou colocar. Agora apresentarei 2 tipos de listas: numeradas e não numeradas. Perfeito. Não numerada seria aquela ordenada, né? Beleza. Então, como a gente começa? Então, simplesmente se eu vou querer as primeiras. Então, vamos fazer o subsection. Então, vamos fazer listas numeradas. Perfeito, listas numeradas. As listas numeradas são aquelas que se apresentam na forma de uma sequência de números. Perfeito. Aqui errei várias vezes. Números. Perfeito. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, simplesmente vou colocar a lista, vou começar ela, simplesmente para ela, a gente começa, quase sempre a gente começa com begin, né? Que seria enumerate. Perfeito, begin enumerate. E aqui ele já colocou e um item, pelo menos. Esse item vai ser a primeira coisa da lista. Então, esta é a primeira entrada de nossa lista. Posso colocar mais coisas.
E aqui ficou feio. Agora, então, vou simplesmente colocar esta é a segunda e os números. Eu vou aumentar aqui, simplesmente para que vocês vejam melhor o que eu estou escrevendo. Os números vão aumentando conforme aumento o número de itens correspondentes. Perfeito, item. Aqui já pulamos para a terceira. E por que coloquei aqui? Era item. Aqui já sei lá, item, que lista mais bonita tenho eu. Sei lá, você pode colocar o que quiser, só estou colocando algumas coisas como para que vocês vejam os exemplos, tá? Então aqui simplesmente criei essa subseção que é listas numeradas. Então, veja só, eu vou agora aqui a mostrar estas listas numeradas. Então, perceba que eu coloquei esta secção, agora subsecção, listas numeradas, e ele foi colocando de 1 até 4, porque eu tenho 4 itens aqui. Cada vez que eu preciso de alguma coisa a mais, eu coloco um item a mais, e ele vai numerar na ordem. Agora eu vou fazer outra subsecção, que vai ser as outras listas, certo? Estas seriam listas ordenadas. Vamos colocar elas ordenadas. Então aqui elas estariam em formato organizado, mas aqui a gente não estaria numerado. Então, intuitivamente, aqui então vamos colocar as listas ordenadas. São aquelas denominadas em inglês. Vamos a colocar em itálico porque está em inglês, né? Vamos colocar em itálico. Então, como era itálico, era test, IT. Abrimos e fechamos. TST e vamos a colocar aqui bullet list. Perfeito, bullet list. As quais não tem números, mas um ponto aqui, ou bala, que identifica cada item. Eu não sei se 6 bala, mas bullet, coloquei assim, tá? E então aqui a gente vai começar a ser begin e demais. Não apareceu para não escrever isso, né? Não escreveu. E tem mais, aqui apareceu. Perfeito. E é a mesma coisa, gente, só que eu vou colocar aqui isto para não escrever tanta coisa nada a ver, para a gente não perder tempo. Então, esta é a primeira entrada na nossa lista, esta é a segunda, e os números não vão aumentando conforme aumento o número de itens correspondentes. Aqui já vamos para a terceira, que lista mais bonita tenho mais ordenada, não numerada. Perfeito, te ficou bonito o texto, como meio poético, né? Então, eu vou compilar. Aqui simplesmente coloquei o meu item mais, deixei aqui minhas coisas, item mais, então coloquei todos os itens e tenho minha lista ordenada agora aqui compilando, que eu vou pular aqui para que vocês vejam um pouco melhor. Isso, perfeito. E aqui
vocês veem o grande. Aqui eu coloquei simplesmente Begin Item Mais, coloquei item por item e fechou. Certo? Então, compilei agora. Eu vou mostrar novamente o PDF para que vocês vejam como vai indo. Eu vou apagar todos os PDF que eu estou gerando ali. Mas só para que vocês vejam que aqui, por exemplo, está indo com as listas ordenadas, numeradas. Aqui coloco meu gráfico. Ele está referenciando meu gráfico, que foi outra coisa que fez. Aqui a gente apresentou listas numeradas. Aqui seria com Begin Enumerate. E a gente tem os itens. E aqui a gente tem as listas ordenadas com simplesmente Begin Itemize. E temos simplesmente as listas do tipo Bullet List, tá? Veja só o fácil que é colocar negrita, itálico ou sublinhado. Simplesmente você coloca test BF, se é em negrito, se é itálico simplesmente test IT, e se é sublinhado underline, e fechou. E você coloca entre parênteses, né? Aqueles colchetes. Perfeito, gente. Então a gente está fechando aqui esta parte de temas. Eu vou fazer um vídeo separado para mostrar toda a parte matemática, para que não fique ali muito condensado. Vou fazer um vídeo separado para conseguir editar um pouquinho melhor, tá? E então eu vou fazer um pouco diferente, para que eu vou deixar mais curtos os vídeos, porque senão vai ficar muito entediante fazer tanta coisa. Então eu vou deixar a parte separada da parte de matemática para deixar um pouco mais curto. Vou fazer outro para a parte de bibliografia, que eu vou citar com a ABNT, né? Que é mais difícil aqui no LaTeX. Normalmente a gente, no Brasil, tem que fazer as citações com a ABNT para entregar trabalhos e tal. As citações são muito intuitivas e fáceis aqui, mas com a ABNT não muito, então vou deixar já um template para vocês. E a gente vai fazer uns grafiquinhos também, que vai ser bem interessante. Então eu vou fazer isso em vídeos separados, tá? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou organizar um pouco mais ele. Eu percebi que tinha algumas partes que eu estava tentando destacar algumas coisas, mas que desenfocou. Então, se tem alguma dúvida, me contactem e a gente se fala. Tchau, tchau.